Opa, Augusto falando, seja bem-vindo ao canal. Nessa videoaula eu vou mostrar como utilizar a função sidechain do Reaper para controlar plugins de efeitos insertados na voz. Essa é uma videoaula que uma galera me pediu para fazer, falando sobre isso, e algumas pessoas também me pediram para falar como utilizar plugins ou efeitos insertados na voz de uma maneira não tradicional ou talvez mais artística. Então, juntando essas duas perguntas, eu estou fazendo essa videoaula. Para quem ainda não sabe muito bem o que é um sidechain, sidechain, basicamente explicando, é quando você inserta um plugin em uma informação sonora, mas quem controla as funções desse plugin é outra informação sonora. Ficou um pouco confuso, mas aqui na demonstração vocês vão entender bem o que é. Eu separei aqui um exemplo bem simples. Temos 3 faixas. Essa azul tem um áudio de um violão, está em mono, não tem nenhum plugin insertado e está sendo enviado direto para o meu master. Vou solar essa faixa e a gente vai ouvir um trechinho. Já essas duas outras faixas aqui, a vermelha e a amarela, elas possuem a mesma informação sonora, que é a voz de um cantor. Eu só dupliquei a informação sonora. Na faixa de cima, eu insertei 2 plugins, que são um equalizador e um reverb. Mas esses 2 plugins insertados, eles não vão interferir no entendimento da técnica que eu vou demonstrar nessa videoaula. Eu só insertei mesmo para deixar uma sonoridade um pouco mais agradável. O reverb está insertado na voz, então eu preciso fazer esse dimensionamento de quanto que eu quero em porcentagens, né? De quanto que eu quero da voz com reverb e quanto que eu quero da voz sem reverb. Então eu fiz essa porcentagem aqui. Vamos solar e a gente vai identificar ali que a voz tem um equalizador e um reverbzinho atuando. I don't wanna get bitter and twisted, but I don't wanna join in. I don't wanna get bitter and twisted, I just wanna stay comfortable in my skin. Já a voz de baixo, que é a mesma informação sonora, nela eu vou aplicar o delay e eu insertei também, depois do delay, que está aqui, eu insertei um compressor. Esse compressor eu vou utilizar a função sidechain para comprimir o áudio no momento em que a voz estiver sendo executada. A proposta é a seguinte: eu quero que ocorra delay nessa voz, ou seja, o delay está insertado na cópia da voz, mas eu quero que o delay só apareça no momento em que a voz não estiver sendo executada. Parece meio louco estar falando assim, mas eu quero pegar apenas a cauda do delay. Eu quero pegar apenas o feedback do delay no momento das pausas e não no momento em que a voz estiver sendo reproduzida, para não embolar, para ficar ali uma voz e violão com uma sonoridade um pouco diferente. Para fazer isso, eu vou utilizar a função sidechain aqui do Reaper. Basicamente, o que a gente precisa fazer? Primeiro, vamos configurar o delay de acordo com as necessidades que vocês julgarem. Eu, por exemplo, estou utilizando aqui o ping-pong para dar uma característica estereofônica. Eu estou deixando 100% do áudio com a aplicação do delay e um feedback de 47. O compressor, por enquanto, ele só está insertado depois do delay e eu preciso enviar o áudio dessa faixa para a faixa de baixo. Ah, mas o áudio já está aqui, sim, mas eu quero enviá-lo de uma maneira diferente para poder gerar o comando para esse compressor. Então, basta você clicar aqui em Hold e arrastar para baixo, para a faixa que você quer e soltar. Ele vai aparecer assim para vocês. Eu vou até deletar aqui, vou fazer de novo. Vou clicar em Hold, vou arrastar e vou soltar, e ele vai aparecer dessa maneira aqui, essa janelinha. Vamos deixar o volume aberto, eu estou deixando em 0 dB. E aqui eu quero deixar em pós-fader para poder interferir no volume aqui, interferir na aplicação do efeito aqui embaixo. E o principal, vocês vão precisar selecionar esse pop-up e selecionar essa entrada 3 e 4, que é uma entrada auxiliar. Vocês vão fazer isso. Isso é fundamental, senão não vai dar certo. Aqui no compressor, que já está insertado nessa faixa,
vocês precisam habilitar as entradas auxiliares 3 e 4, como vocês estão visualizando aqui. Se vocês não fizerem isso nesse plugin, quando vocês enviarem o sinal para cá, vocês não vão ter essa opção habilitada, a opção 3 e 4, que é a opção auxiliar. Depois que vocês fizeram isso, vocês vão vir aqui embaixo, nessa opção de detector de entrada, e vocês vão selecionar auxiliar input LR. Ele vem aqui para main input LR, vocês vão selecionar auxiliar input LR. Porque agora ele vai reconhecer o áudio que está vindo da faixa de cima e não mais o áudio que está vindo da própria faixa. Ou seja, quem vai controlar esse plugin é a voz de cima. Quem vai sofrer o processamento desse plugin é a voz de baixo. Agora, basta você configurar o compressor para ele atuar como um limiter. Quando essa voz estiver sendo executada, ele vai limitar o som da voz de baixo e, consequentemente, vai travar o delay. E quando a voz parar de ser executada, vai liberar apenas a cauda do delay. Para dar certo, basta ajustar bem os comandos aqui. Eu deixei um threshold em menos 80 decibéis. Para esse caso que eu estou demonstrando aqui, eu trouxe o ratio para o infinito, porque eu quero limitar o som mesmo. Normalmente ele vem aqui, então eu deixei aqui em infinito. E eu mexi no ataque e no release. O ataque eu deixei bem longo, porque eu quero que no momento em que a voz volte a ser executada, que ele não corte essa cauda do delay, porque ele vai cortar exatamente porque ele vai limitar o sinal. Eu quero que leve alguns milissegundos e o delay esteja ocorrendo mesmo depois que a voz voltou a ser executada. E o release eu deixei rápido exatamente para fazer essa transição. Lembrando que antes de eu dar o play e demonstrar aqui na prática a aplicação desses efeitos, é interessante vocês estarem utilizando um fone para ter uma melhor percepção do efeito acontecendo, até porque o efeito vai rolar em estereofonia e acaba sendo um efeito também bem sutil, então é importante vocês estarem tendo uma boa monitoração para poder perceber de uma forma legal como esse efeito está sendo aplicado. Quero também deixar uma dica para vocês, se vocês tiverem interesse em participar do Seja Membro desse canal, clica nessa opção de Seja Membro aqui na descrição do vídeo, vocês vão visualizar um vídeo na qual eu explico as opções de parceria desse canal, tem algumas opções bem interessantes e vocês acabam contribuindo também, ajudando o canal a permanecer ativo. Percebam que nós vamos ter a modulação dupla aqui nessa faixa. Do lado direito, vocês vão ter uma modulação do áudio original e do lado esquerdo a modulação do efeito. Então, vocês vão reparar que essa modulação só vai surgir no momento das pausas. Eu poderia ter feito isso em uma automação, pegar os momentos da pausa da voz e aumentar o delay e ficar só com a cauda. Isso seria bem mais simples, bem mais viável de ser feito. Só que fazendo com a função sidechain, eu tenho a possibilidade disso ocorrer em qualquer pausa da voz. Então, esse trechinho aqui, ó, eu vou ter a liberação do delay. Nesse também, nesse pequenininho também, nesse outro pequenininho também. Se eu fosse fazer isso com automação, ia ficar um trabalho bem desgastante. Então, vamos ver como é que ficou o resultado final. Eu vou primeiro dar o play só com a voz e com o violão, para vocês identificarem. Depois eu aplico o efeito do sidechain com delay e por aí foi. Always out walking because they can't find their way. Some people never stop dreaming because they don't wanna wake up. Vamos ver agora como é que ficou o resultado final. Vamos tirar os solos e vamos ouvir. Some people never stop talking, but they got nothing to say. Some people are always out walking because they can't find their way. Some people never stop dreaming cause they don't wanna wake up. Most people only stop drinking when there's nothing left in the cup. I don't wanna get bitter and twisted, but I don't wanna join in. I don't wanna get bitter and twisted,
I just wanna stay comfortable in my skin. Reparem que eu também dimensionei o volume dessa faixa exatamente para fazer um balanço ali de volume para estar mais suave ou deixar mais aparente, mas basicamente é isso. Toda vez que a voz pausar, essa opção de limiter aqui, que é um compressor, mas já está limitando, ele vai liberar, você vai ter o feedback ali do delay, e quando ele volta a cantar, segura novamente. Fica um efeito bem interessante e, se for bem aplicado, é mais um recurso que nós temos aí. É isso, pessoal. A dica de hoje foi essa. Se você gostou desse vídeo e quiser, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, deixa marcado também o sininho para você não perder nenhuma novidade. Toda semana eu trago mais de um vídeo falando sobre edição, mixagem e masterização no software Reaper. Falo também sobre o software OBS Studio e também sobre a parte de edição de áudio do software DaVinci Resolve. Se você quiser se tornar um membro desse canal, clica nessa opção aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o Seja Membro. Lá você vai visualizar um vídeo na qual eu explico as opções de parceria desse canal. Se você também quiser deixar sugestões para as próximas videoaulas, só deixar aqui na descrição. Forte abraço a todos, até a próxima. Tchau!